Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos estudar um conteúdo que está fora da apostila, porque nós já encerramos o conteúdo da nossa apostila de História na última aula, né? Então, hoje nós vamos trabalhar duas datas comemorativas desse mês de abril. Uma dessas datas comemorativas foi o dia 19, né, comemorado no último domingo, o Dia do Índio, né, que foram os primeiros povos, os povos nativos, né, do Brasil. E juntamente com essa data comemorativa do dia 19 de abril, Dia do Índio, nós vamos estudar também a data comemorativa de hoje, que é o dia 22 de abril, que é considerado, né, comemorado, o dia da chegada dos portugueses ao Brasil. Antigamente, essa data era chamada de descobrimento do Brasil. Hoje não é mais chamada assim. E eu vou explicar para vocês o porquê daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, vocês vão pegar para a tia esse texto que a tia enviou para vocês. Descobrimento do Brasil, 22 de abril. Vamos lá? Foi em 22 de abril de 1500 que aqui chegaram os portugueses, comandados por Pedro Álvares Cabral. Oficializaram, assim, o descobrimento do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, já tinha gente morando, né? Quando eles chegaram aqui, os índios já estavam aqui há muito tempo. Então, por isso, hoje, não é mais... Os historiadores não consideram mais esse termo descobrimento do Brasil como um termo correto, né? Porque como que você descobre um lugar que já tem gente morando? Quer dizer, alguém já havia descoberto esse lugar antes, né? Então, essa é uma visão muito eurocêntrica, né? É uma visão do europeu. O europeu achava que tinha descoberto o Brasil, mas para o índio não tinha descoberto nada. O índio já morava ali, né, há muito tempo. Então, o que diferencia? Vai diferenciar principalmente, né, os portugueses dos indígenas. A questão da cultura ágrafa. O que é isso? Palavra estranha, tia. Era uma cultura. Os índios, né, a princípio, eles eram povos culturalmente orais, né? O que é isso? Eles transmitiam seus conhecimentos, as suas lendas, tudo de forma falada, de forma oral, né? Através do boca a boca ali, né? Eles se reuniam nas suas aldeias e nessas reuniões é que eram contadas através de teatros, de danças, as histórias que eles queriam passar de conhecimento para os seus descendentes. Eram dessa maneira que era passado conhecimento, né? Na sociedade indígena, nas sociedades, né? Porque não era uma tribo só que existia no Brasil, eram várias. Inclusive, algumas dessas tribos não eram amigas entre si, né? Existiam tribos que eram rivais, né? Como em toda sociedade, né? Tem povos que são amigos e povos que não são. Também com os índios não era diferente. E quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles ficaram um pouco surpresos com os índios, porque eles não se vestiam, né, não usavam roupas de tecido, as feições, né, físicas do índio eram muito diferentes do que os portugueses já tinham visto, né, na Europa, porque o fenótipo, né, o tipo do rosto, a cor da pele do índio é diferente, né, da do europeu. Então, tudo aquilo para o europeu era muito curioso. Então, nesse momento dos descobrimentos, né, que eles chamavam de descobrimentos, eles saíam, navegavam em busca de novas terras, né, para expandir a sua área de colonização, de exploração comercial. Então, esses portugueses, eles sempre levavam, os portugueses, os espanhóis, né, que promoviam essas grandes navegações, eles sempre levavam um escrivão, né, e o escrivão que estava nessa esquadra do Pedro Álvares Cabral se chamava Pero Vaz de Caminha.
E esse Pero Vaz, não é Pedro, tá? É Pero mesmo, Pero Vaz, de Caminha. Esse Pero Vaz, ele vai escrever, né, uma carta para o rei de Portugal, contando como que era o Brasil, as impressões que eles tinham tido, né, sobre essa nova terra, né, que eles tinham chegado. E aí lá ele vai descrever os índios, como que era para eles, né? E isso mostra a visão deles do índio, não é como o índio se via, né? Para o índio ele era, né, normal. Estranho era o português que estava chegando, cheio de roupas, fedorentinhos, né? Porque eles ficavam vários dias lá em alto mar, sem tomar banho. Imagina a situação higiênica, não era muito bacana. Então, eles vão escrever, os portugueses vão através do Pero Vaz, escrever uma carta ao rei contando como que era essa nova terra, como que eram esses povos que habitavam essa nova terra que eles haviam encontrado. E aí, assim vai começar o processo de colonização do Brasil, o processo de exploração, né, do Brasil por parte de Portugal. Quando Portugal vai falar assim, opa, né, uma terra nova, né, ninguém é dono, então eu que vou ser o dono agora. Porque os índios, eles não tinham um documento, né, de posse no Brasil, eles não tinham escrita, né, eles não tinham uma cultura de escrita, eles não tinham documentos escritos. Então, os portugueses viram nisso uma oportunidade de explorar esses povos e essa nova terra, tá? Mas aí vocês devem estar se perguntando, né? Ué, tia, mas por que esses portugueses, eles vieram para o Brasil? Se eles não conheciam essas terras, se eles não sabiam como chegar aqui, como assim eles vieram parar? Então, por volta do século 14, 15, né? De 1401 até 1530, por aí, os portugueses, espanhóis, eles estavam sempre em busca de especiarias. O que é isso, tia? Especiarias? É uma coisa muito especial? É, mais ou menos isso, era uma coisa muito especial. Na verdade, eram temperos. Ué, mas eles viajavam para buscar tempero? E viajavam longe ainda, né? Eles saíam da Europa e iam lá nas Índias buscar tempero, né? Por que eles iam buscar tempero? Pensa, nesse período não existia geladeira. E aí, o que essas pessoas faziam para armazenar os alimentos para eles não estragarem? Então, eles usavam muitos temperos, né? Para temperar as carnes, outros alimentos também, e para conseguir conservar esses alimentos por um período de tempo maior. Mesmo assim, às vezes ainda estragava, esses alimentos acabavam se deteriorando, né? Apodrecendo. E para disfarçar o gosto, né, podre, o gosto de estragado desses alimentos, eles misturavam, né, temperos para disfarçar e dar para comer. Então, assim, os temperos eram muito importantes nesse período. E eram caros, eram artigos de luxo, coisa fina, vamos dizer assim, né? E os portugueses, portugueses, espanhóis, eles viajavam até as Índias para buscar essas especiarias, né? O que seriam essas especiarias? Cravo da Índia, canela, noz moscada, todos esses temperos que a gente usa hoje em dia e que é baratinho para a gente comprar no supermercado, né? Mas na época era uma coisa caríssima. Só que o que acontecia? Os portugueses, eles passavam por via terrestre para chegar até a Índia, né? Nesse caminho que está no mapinha aqui do lado aqui. Só que os turcos, eles tomaram Constantinopla. Constantinopla era uma cidadezinha que ficava, uma cidade mesmo, né? Não era tão pequenininha assim. Ela ficava no meio desse caminho entre Portugal e a Índia. Para os portugueses passarem por esse caminho lá, eles iam ter que pagar muitos impostos ou então serem saqueados. Poderia ocorrer o risco de serem saqueados pelos turcos. Então, eles começam a pensar numa nova alternativa para buscar especiarias. Eles começam a pensar, poxa vida, não vai dar para a gente passar pela terra, né? Via terrestre. Já não dá mais para fazer esse caminho, porque senão os turcos vão nos saquear.
E aí, ao invés de a gente ter lucro, porque a gente vai vender as especiarias aqui em Portugal, a gente vai ter prejuízo. Por quê? Porque aí a gente vai acabar perdendo o dinheiro que a gente pagou nas especiarias lá, né, na Índia, no meio do caminho. Então eles começam a pensar numa nova alternativa. E se a gente passar pelo oceano para chegar até as Índias? De repente, né, pode ser uma boa ideia. Então eles começam a traçar uma rota que era muito mais longa, mas pelo menos não teria o risco de serem saqueados pelos turcos, né? Então eles começam a traçar uma rota onde eles iam contornar o continente africano, né? Como nesse mapa aqui, eles iam então contornar o continente africano e chegar até as Índias, né? Por via marítima. Só que tinha um grande problema. Ué, por quê, tia? Existia um lugar chamado Cabo das Tormentas. Esse lugar era muito temido pelos navegadores. Eles acreditavam que eles não poderiam passar por esse lugar, porque era meio tipo amaldiçoado, que todos os navios que chegavam nesse lugar, né, eles desapareciam. Era uma lenda que eles tinham sobre esse lugar. E todo mundo tinha medo de navegar lá, né? Vai que meu navio desaparece. Então, até que num belo dia, um navegador falou assim, não, peraí, como assim? A gente precisa tentar essa rota. Porque como que a gente vai fazer? Né? A gente precisa vender as especiarias. Até que em 1488, um navegador português chamado Bartolomeu Dias pensou o seguinte, falou assim, não, olha só, todo mundo fica falando, né, de que esse lugar é muito temido e tal, mas se a gente conseguir chegar até lá, a gente pode, né, até passar, né, por esse lugar e chegar até as Índias. Então a gente precisa tentar fazer esse trajeto. Então ele vai sair, né, com as suas caravelas e vai fazer essa trajetória. E ele vai conseguir chegar, né, nesse Cabo das Tormentas lá, que era chamado, né, assim, porque, na verdade, não é porque era um lugar mal assombrado, nada disso. É porque tinha muitas tempestades e tudo mais. Por isso era chamado de Cabo das Tormentas. É importante lembrar, galerinha, que nesse período as pessoas, né, ainda estavam lá na Idade Média. Então elas acreditavam que existiam monstros nos mares. As pessoas tinham muito medo mesmo de navegar, né? Elas acreditavam que existiam peixes voadores gigantes, né? Eles acreditavam que existia uma infinidade de coisas, né? E também eles acreditavam que a Terra era plana, né? Que a Terra era retinha e que uma hora eles podiam navegar e cair no abismo. Só que a gente sabe que isso não acontece, né? Que a Terra, ela é arredondada, né? Então a gente não precisa ter medo de cair da Terra. Mas nesse período dessas grandes navegações aí, nesse período em que os portugueses chegaram ao Brasil, isso era muito comum, era uma ideia muito comum para as pessoas da época, tá, pessoal? Então, o Bartolomeu Dias, ele decide, apesar dos medos, dos temores, né, ele decide fazer essa viagem. E ele consegue chegar ao Cabo das Tormentas. E a partir, né, desse momento, então, lá em 1488, ele fala o seguinte, agora já não vai chamar mais Cabo das Tormentas, então agora nós vamos dar um novo nome para esse lugar. É Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque a partir de agora, nós sabemos, é uma esperança de um novo lugar, né, de uma nova rota para nós chegarmos até as Índias. Então, muda-se o nome, né? Passa a se chamar Cabo da Boa Esperança, né? E aí, ele retorna para Portugal, na verdade ele não chega até as Índias, ele só chega até esse cabo e retorna a Portugal para contar ao rei que havia a possibilidade de passar por esse lugar, que era possível essa rota, tá bom? Então, mais tarde, um outro navegador, ele vai ter uma ideia ainda mais mirabolante do que os outros navegadores. Ele pensa, que tal
Portugal, se ao invés da gente contornar o continente, o sul do continente africano, por que a gente não dá a volta ao mundo, né? Porque vamos partir desse princípio. Vamos encontrar a Europa aqui, ó. Aqui está a Europa. Aqui está Portugal. Não tá dando pra ver direitinho não, né? Mas tá bem na pontinha aqui Portugal. Ele pensou o seguinte, olha, se a Terra é redonda, aí agora eles já estavam com uma ideia diferente, né? Começam a surgir novas ideias, né? Alguns cientistas, e eles começam a falar assim, não, a Terra não é plana, a Terra é redonda. Aí ele pensa, mas então, se a Terra é redonda, tem como a gente dar a volta, né? A gente vai dar a volta, vai chegar do outro lado, a gente vai chegar na Índia. É isso que ele pensava, né? Então, eles acreditavam que eles podiam fazer essa rota aqui, ó. Sair de Portugal, aqui, ó, desse porto aqui, de Portugal. Não sei se dá para vocês verem direito, acho que não dá para poder ver direitinho, né? Mas a ideia dele era essa, e vir navegando, né? Nesse sentido aqui, atravessar aqui e chegar até a Índia, aqui. Só que ele não contava, né? Esse navegador não contava que no meio do caminho existiam essas terras aqui, né? Que é a América, né? Então, é aí que eles descobrem, né? Eles começam a navegar e aí eles descobrem, opa, tem umas terras aqui no meio aqui. E aí eles voltam para a Europa e contam, né? Pra gente descobrir umas terras aí. Só que eles não sabiam que era a América, eles achavam que eram as Índias, né? Então, mais tarde, isso foi antes, tá, galerinha? Isso foi por volta de 1492, por aí, tá? E depois, mais tarde, Portugal vai fazer uma rota segundo, né, o que eles escreveram, eles estavam indo para as Índias. Mas será mesmo que eles estavam indo para as Índias para desviar tanto a rota e chegar até a América, né? Porque olha só, olha esse tantão de oceano aqui para chegar no Brasil. Será que eles desviaram tanto a rota assim? Ou será que foi intencional, né? Alguns historiadores afirmam que foi intencional, que eles realmente queriam chegar ao Brasil, que eles já sabiam que existiam novas terras, que não chamava Brasil, né? Mas eles sabiam que existiam essas terras e que eles vieram, ó, caladinhos, para ninguém, né, querer tomar essas terras deles, e eles serem os donos, né? Porque Portugal fica por muito tempo sendo donos do Brasil, né? Porque eles colonizam e exploram as terras brasileiras, né? Voltando lá no início agora da nossa aula, né? O dia 22 de abril é comemorado, então, a chegada dos portugueses do Brasil. Por quê? Porque foi mais ou menos nessa data, né, que eles chegaram aqui no Brasil, que eles avistaram as terras brasileiras, né? Eles vão avistar, né, o Monte Pascoal no dia 21 de abril. Eles vão falar assim, uau! Gente, nós encontramos uma ilha. Eles achavam que era uma ilha, né, na verdade. E eles avistam esse monte de terra, né? E aí eles vão dar o nome para esse monte de Monte Pascoal. Por que Monte Pascoal? Porque era o período de Páscoa, era a época de Páscoa. Por isso eles dão o nome de Monte Pascoal. Quando eles aportam, né? E aí eles veem que era bem grandinho, né? Que não era tão pequenininho, um monte, né? Eles dão um nome para essa terra que eles tinham encontrado de Ilha de Vera Cruz. Eles acreditavam que eles tinham aportado em uma ilha. Eles não tinham certeza se era um espaço muito grande, né? Eles acreditavam que era uma ilha gigante. Então, eles vão chamar de Ilha de Vera Cruz. Depois, com o passar do tempo, quando eles começarem a explorar, a andar mais pelo território brasileiro, eles vão descobrir, né, que não era uma ilha, né? Então, eles vão chamar de Terra de Santa Cruz. Por que Santa Cruz, né? A cruz se remete à bandeira, né? A cruz de Malta, né? Usadas nas embarcações, né? Remete realmente ao cristianismo mesmo.
E depois disso também vai ser chamado de Terra Brasilis. O que é isso, Terra Brasilis, né? Terras do Brasil. Por que chamar Brasil também, né? Por causa da árvore do pau-brasil. Existia muita árvore de pau-brasil aqui. E era uma madeira nobre, né? Era uma madeira muito usada na Europa tanto para a produção de móveis quanto para o tingimento de tecidos. Porque o pau-brasil é uma árvore da qual se extrai uma tinta avermelhada, usada para tingir tecidos, tá? Então, por isso, chamavam de Terra Brasilis, que posteriormente eles vão chamar só de Brasil mesmo, né? Que é o nosso Brasil hoje. É importante lembrar que os índios chamavam essas terras de Pindorama. O que é isso, tia? Pindorama? Pindorama é a terra das palmeiras, tá? Pindorama são as palmeiras, porque existiam muitas palmeiras, né, também no Brasil. Então, para os índios, é chamado de Pindorama. Inclusive, a tia vai deixar para vocês uma musiquinha que a tia ama de paixão, que é chamada Pindorama mesmo. Pindorama é uma música do grupo Palavra Cantada, tá? E ela conta, né, bem essa história do descobrimento do Brasil de uma forma muito lúdica e muito bacaninha, tá bom? Então, a tia vai deixar para vocês o link, né, na descrição do vídeo, para vocês assistirem depois essa música. E é uma música, assim, muito gostosinha, que a gente acaba gravando ela. E através da música a gente vai saber, né, sempre se lembrar da história do descobrimento, né, da chegada dos portugueses ao Brasil, tá bom? Então a nossa aula de hoje é sobre isso. A tia vai enviar para vocês apenas um desenho para vocês colorirem. Quem não puder imprimir, pode desenhar também, tá? Não tem problema. No caderno de história, e vocês vão colocar no título lá, Chegada dos Portugueses ao Brasil, 22 de abril, tá bom? E fazer esse desenho bem bonito pra tia. Quem não puder imprimir para colorir, tá bom? Hoje a nossa aula de história se encerra por aqui, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula.